Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime, e vamos falar do episódio número 10 de One Punch Man. Seguinte, já começar elogiando. Tem que fazer uma coisa aqui que eu não achei que ia fazer, mas nos últimos 2 episódios, sem dúvida, a direção melhorou. Como a gente sabe que a direção melhorou, né? Que aspecto a direção melhorou, Daniel? Melhorou no seguinte aspecto. A gente tem um respeito às piadas, à ordem dos fatores, à ordem das cronologias, às transições. A gente tem algumas coisas que ficaram um pouquinho melhores do que estava antes. Então, por exemplo, foi uma escolha acertada fazer a piada do King com o Saitama no começo do episódio, antes da opening. Foi uma escolha acertada você mostrar o diálogo do Imperador Criança com o Metal Knight. Foi uma escolha acertada você mostrar a luta do Garou depois disso. Mas no mangá assim sim, mas você pode escolher errar, como por exemplo no primeiro episódio da segunda temporada, que alterou um pouco aí a ordem dos fatores, né? E nesse quesito a ordem dos fatores altera o produto final. A direção melhorou. Eu acho que a direção melhorou. Eu acho que ela escolheu bem quando terminar esse episódio, em qual parte. Deu um gancho que é Garou perdendo, certo? Então isso é um gancho para a gente querer saber o que vai acontecer no próximo episódio, porque o Garou está cansado, ele está perdendo, então a gente quer saber o que vai acontecer no próximo episódio. Então esse foi um gancho interessante, a gente vai ter uma resposta de fato, e não... vamos hypar aqui a luta do Garou com o cão de guarda. E a luta nunca ter acontecido. Ok, direção melhor, primeiro aspecto positivo. Vamos falar do episódio em si. Começo do EP, as piadas com o King e o Saitama muito boas, realmente ri bastante. King deu até uma tirada de sarro quando o Saitama pega o... Vamos chamar de pager, porque é da minha época, né? Mas vocês entenderam. É aquele negocinho da associação para receber as notícias, né? Então o pager da associação de monstros, o King fala assim pro Saitama, né? Que acha que a associação não mandou isso pro Saitama porque ele não deve ser muito bom com apertar botões, né? Então o King tirou um sarro com o Saitama com relação a games, né? E o Saitama perde sempre pro King, então perdeu até com os 2 dedos, e foi muito bom. Tivemos também uma referência até a Jojo, com o famoso... que o Saitama meteu ali contra o King, né? Na hora que... eu fiz uma tática agora infalível contra você, King. Olha só o que eu vou fazer. Vou apelar dessa maneira aqui, como a gente apela, né? Esse ótimo parênteses, né? Antes da opening, a gente tem a Associação dos Monstros fazendo uma reunião ali com a Associação dos Heróis, mas obviamente era um blefe, fingindo querendo paz, né? É uma tiração de sarro com aquele clichê de a gente é excluído, mas na verdade a gente quer se incluir, e a gente quer paz na verdade, mas a gente tá chamando atenção com isso por causa de a gente quer paz, mas não é porra nenhuma, monstro é monstro mesmo. O One tá mostrando, não, monstro é monstro, cara. Não é com essa palhaçada de que monstro quer paz, que não quer paz porcaria nenhuma. Monstro é monstro e ponto, acabou. Herói é herói, monstro é monstro, não tem essa coisa de meio termo. Depois ele volta sobre isso, depois ele volta nesse assunto. Tem a cena do Dark Shine Alloy, que mata o monstro que invadia a associação muito facilmente, né? E também, se você parar pra pensar, eu não lembro de outro momento, então talvez seja o primeiro. Se não foi o primeiro, foi um dos poucos momentos que a gente viu alguém morrer de fato em One Punch Man. Que o executivo morreu, foi dito que ele morreu durante o episódio. Então, se você parar pra pensar, a não ser que eu não esteja lembrando, acho que foi a primeira vez que a gente vê um humano morrendo. Se você lembrar de outro humano morrendo até agora em One Punch Man, no anime, você comenta aqui embaixo. Se você não lembrar, você comenta aqui embaixo também. Aproveita e deixa seu like e se inscreva no canal. E aperte o sininho para receber notificação. Então é uma coisa interessante, né? Como o One Punch Man não mostra a morte de humanos de uma maneira geral. E nesse episódio teve muito dessa questão do perigo. Foi uma inclusão legal do perigo de vida, perigo de morte no caso, né? Que antes não tinha, né? Então você tem um sequestrado, você tem um moleque na cabana com o Garou que tá correndo perigo no fogo cruzado, você tem o cara que morreu, o executivo que morreu. Pra mim são adições interessantes pra dar um peso maior pra situação, sabe? Aí saindo disso, indo lá pra reunião da Associação dos Monstros, algumas coisas foram reforçadas que eu havia dito já em algumas análises anteriores, que o plano dos monstros é aproveitar o ambiente que eles conhecem, então chamar todos os heróis
né, todos os heróis classe S, todos os heróis, para virem até eles, não eles irem até um lugar aberto onde poderiam ter mais vantagem. Então, para aumentar a chance dos monstros de vencer mais ainda, eles chamam, né, eles atraem os heróis para que os heróis possam ter uma certa desvantagem, pelo menos geográfica ali, né, uma desvantagem num lugar fechado onde eles não conhecem. Contrário do lugar aberto, onde eles poderiam vazar com todas as pessoas e poder destruir tudo enquanto matavam os monstros, né? Não é o caso. Então a Associação dos Monstros quer que eles vão para o lugar que eles conhecem. É uma vantagem estratégica. Os monstros estão pensando estrategicamente para derrotar os heróis. Por isso eles sequestram o filho do executivo e eles não matam o filho do executivo, porque se eles matarem o filho do executivo, o máximo que vai acontecer é o que o Metal Knight fala, que é destruir tudo numa bomba atômica. Como eles têm agora um refém, as pessoas têm preocupação com relação a isso e não vão atacar a base toda da Associação dos Monstros, vão tentar recuperar o refém. Essa é a ideia, então faz sentido, é uma estratégia inteligente dos monstros, ao mesmo tempo que força, como num jogo de xadrez, os heróis a tomarem uma atitude com relação a isso, né? Outra coisa interessante dessa parte específica da Associação dos Monstros, o Orochi não se importa com os outros monstros, e ele mostra isso porque ele comeu um, certo? Ele não sabe o nome dos outros monstros, mas ele sabia o nome do Goketsu. E ele fala, cadê o Goketsu? Goketsu sumiu, Gyoro. Por que ele está demorando? Então mostra que o Goketsu era muito forte. Se o próprio Orochi tinha reconhecimento de que o Goketsu existia, significa que ele reconhece de alguma maneira a força do Goketsu. O Goketsu era forte bastante para o Orochi chamá-lo pelo nome. E para o Gyoro ficar preocupado com relação à derrota, porque ele vai procurar o Goketsu e ver o Goketsu destruído, né? Então ele fica preocupado, que ele acha que não vai ser tão fácil assim quanto ele pensava, né? Subjugar os heróis. Aí tem aquela cena do Genos mostrando o corpo novo, aquela coisa horrível, feia demais. Quero ignorar e deletar isso da minha mente. E tem também um diálogo, o diálogo do Child Emperor com Metal Knight, que é muito interessante porque tem depois um comparativo no mesmo episódio. A ideia, como eu tinha falado, a ideia do Metal Knight era destruir tudo apesar do refém. Então mostra mais da personalidade do Metal Knight, né, desse dito herói. E ele está mais preocupado em destruir a ameaça e talvez salvar o geral, do que com uma pessoa ali dentro e que, enfim, poderia ser sacrificado pelo bem maior. Então mostra um pouco da personalidade do Metal Knight e faz a gente pensar até em teoria, por exemplo, com relação ao Genos, de que, bom, o Genos pode ter sido uma dessas pessoas que foi pega no fogo cruzado do Metal Knight, que o Metal Knight pode ter feito isso no passado, certo? Destruído uma cidade inteira, um vilarejo inteiro para salvar a humanidade, alguma coisa assim. O Genos pode ter sido pego nesse fogo cruzado e ter sido o único a sobreviver. E o Metal Knight ser, de fato, o algoz do Genos, né? Então a gente tem um personagem sendo desenvolvido aí bem devagarzinho, que é o Metal Knight, e dando dicas que talvez possa ser ele sim, de fato, o algoz aí do Genos, né? Se você acha que o Metal Knight é o vilão do Genos, comenta aí embaixo. Se você não acha, você também comenta aí embaixo. O importante é comentar, galera. Aí tem também uma outra pequena cena, né? São várias pequenas cenas seguidas, que é a de vários monstros indo em direção à Associação dos Monstros, porque eles consideram que a divulgação dos fatos da Associação dos Heróis não foi só um aviso para a humanidade, foi um aviso para os monstros que estavam longe da Associação dos Monstros, né, que era meio que para chamar eles para treta e para destruir os heróis em conjunto, né, foi como se fosse um convite. E aí o Saitama mata todos eles e tá tudo certo. Nessa brincadeira aí dos últimos episódios, o Saitama já atrapalhou boa parte dos planos da Associação dos Monstros. O Saitama praticamente sem querer atrapalhando todo um projeto dos monstros. Sem querer. Ele matou o Goketsu, nem sabia porquê. Matou o Bakuzan. Agora matou esse monte de monstro que seriam reforços, digamos assim. A gente não sabe os níveis deles. Eles poderiam ser muito fortes, a gente nunca vai saber. E depois disso, finalmente,
começamos uma das lutas mais esperadas da temporada, que é Garou versus Rappa. Antes de começar a treta, a gente tem algumas informações importantes. O Garou diz que o seu corpo todo tá pegando fogo. Que é a mesma coisa que o Saitama diz no mangá, no capítulo bônus 15.5. E o Saitama continua seu exercício após isso. E no caso, o Garou agora vai continuar a batalhar mesmo com o seu corpo queimando. E o Garou meio que acaba que se encontra nesse dilema entre continuar apesar de seu corpo estar destruído ou desistir. E ele continua, ele mantém a ideia dele de ser um algoz de heróis. Ele se mantém nisso apesar de tudo, apesar de toda a dor que ele está sofrendo. Ele não quer abrir mão de ser um caçador de heróis. Ele não vai abrir mão apesar do corpo dele estar destruído. Assim como o Saitama fez no início da carreira dele, não desistiu, não abriu mão de ser um herói e ficar mais forte apesar da dor, a gente tem o Garou fazendo a mesma coisa. Então já é quarta ou quinta vez que a gente tem paralelos entre Saitama e Garou. A gente teve no episódio passado, ficou bem claro depois que eu revi. E mais uma coisa além disso, ele quer se manter tanto nisso, mas tanto nessa questão de ser um algoz de heróis, um caçador de heróis, que ele sai da cabana, mas ele não fala que o moleque tá lá. Porque se ele fala que o moleque tá lá, meio que quebra essa pose dele, meio que quebra essa ideia dele de ser um caçador de heróis. Porque como assim você é um caçador de heróis e você tá protegendo um ser humano? Você é um monstro, você é um autodeclarado monstro, não? Então, se você tira isso, se você perde isso, o Garou perde isso, ele perde boa parte da justificativa dele. Então é melhor ele não falar que o moleque tá lá. Mas ele ao mesmo tempo protege o moleque, falando pro moleque se esconder. Que a treta ia ser pesada. Garou não quer perder essa questão de ser um caçador de herói, assim como o Saitama não queria perder a questão de ser um herói. E a gente tem outra comparação, que é quando toda vez alguém chama o Garou de velho, e o Saitama também. Um porque é careca, o outro porque tem cabelo branco, talvez. Os dois têm alguma coisa relativa a cabelo, né? Então isso também é uma coisa interessante que foi reforçada nessa parte. Então eles são velhos, tios, alguém chama... Quando chamam eles de alguma coisa, chamam eles disso aí. E aí, vamos falar sobre a treta em si, né? Que é basicamente... Você tem vários heróis classe A e B, e eles já têm uma estratégia para lidar com o Garou. Então o Death Gatling, ele foi pra lá, chamou a galera já com a estratégia. Em vez de ele tinha visto o Garou, ele não mostrou que ele tinha visto o Garou para poder se preparar para atacar o Garou. Aí eles têm estratégia onde cada um tem seu papel de atacar de longe, de perto, meia distância, suporte, etc, né? Só que antes de sair da cabana, o Garou leu sobre os heróis ali, no livrinho que o moleque tirou literalmente do cu. Então ele estava até preparado para lidar com aquela situação, mas lembrando que ele estava já com muito dano, né? Ele acha que tomou um pau do King, mas na verdade foi do Saitama. Mas, tirando toda a ação, eu acho que o mais importante dessa treta vai ser mostrar para as pessoas que a ideia do Garou não é ser um vilão, é subjugar os heróis, é diferente, não é ser um vilão, é subjugar os heróis. Ou que se dizem heróis, né? E que muitas vezes estão preocupados apenas com a missão em si, que é o caso do Metal Knight. E aí, por isso que eu falei lá atrás, aqui no vídeo, de que você ia ter essa mini reflexão no episódio. O Metal Knight fala sobre temos que destruir os monstros, foda-se o refém. E agora na treta é praticamente a mesma coisa. O moleque tá na cabana. Os heróis acabaram de ver 3 moleques saindo ali, 3 moleques ali perto, e eles estão atacando o Garou sem saber se tem mais coisa ao redor. Não fazem ideia. Então eles estão mais preocupados em resolver a missão, que é prender o Garou, digamos assim, do que com qualquer outra coisa, que é a ideia do Metal Knight. Eles estão lá dando tiro, flechada, enfim, essas balas podem ir para algum canto, certo? Então é basicamente uma mini reflexão do que o Metal Knight falou, só que em formato de porradaria e com o teórico vilão sendo a pessoa que se preocupou com o moleque e mandou ele se esconder. Neste caso, o herói da situação é o Garou. Então por isso que eu falo que o Garou está sempre numa zona cinza. E quando eu digo uma zona cinza, é porque para os heróis ele mostra uma coisa, para o moleque ele mostra outra coisa, ele mesmo pensa em outra coisa. Então você tem um cara que não é vilão, não é herói,
tá caçando o herói ao mesmo tempo que não tá matando o monstro, ao mesmo tempo que ele não é literalmente um monstro de fato. Então ele é um personagem cheio de nuances, né? Ele não é um personagem simples de entender. Você não consegue definir ele como alguma coisa. Os heróis têm uma definição dele. O moleque lá da cabana tem outra definição dele. O próprio Saitama tem outra definição dele, que é um cara chato. Então a gente não consegue definir o Garou. Não tem como a gente enquadrar ele no anti-herói, no herói, no vilão. Não tem como a gente... Pra mim, eu não consigo colocar ele em nenhuma dessas caixinhas. E bom, galera, essa foi a análise de One Punch Man, episódio número 10. Eu acho, pra mim, foi um dos melhores episódios de One Punch Man. Eu gostei bastante. Inclusive a animação, teve uma animação interessante ali na briga do Garou. Então eu gostei bastante. E eu espero que vocês tenham gostado da análise também. Deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações. E também dá uma olhadinha na descrição. Links para Twitch, Twitter, Discord, Padrim para você colaborar com o canal. Link da Amazon para caso você queira comprar alguma coisa na Amazon. Por exemplo, mangá. Você compra mangá na Amazon, está ajudando a minha pessoa. Se você clicar no meu link. E também tem o método Fanart 2.0 para caso você queira aprender a desenhar os seus personagens favoritos. Tá ok? É isso, galera. Muito obrigado. Valeu. Falou!